um clube que está entre tantos objetivos que ele persegue, buscando uma nova situação do ponto de vista administrativo, com todos os problemas que foram deixados pelas diretorias anteriores. Mas eu acho que esse resultado, se a gente lembrar da atuação do Cruzeiro contra o Grêmio na partida do Campeonato Brasileiro no fim de semana, e aquilo que o Cruzeiro mostrou em termos competitivos, o merecimento ao vencer o Grêmio naquele jogo, a entrevista do Pepa dizendo que estava se sentindo muito satisfeito porque os jogadores mereciam um resultado depois de uma atuação como aquela. Você completar isso alguns dias depois com uma classificação na Copa do Brasil é um impulso muito importante, né, para esse trabalho que começa num ano tão complicado, tão difícil, no qual o Campeonato Brasileiro, por exemplo, muita gente imaginou, depois da primeira partida, derrota para o Corinthians, que o Cruzeiro ia passar muitos apuros. O trabalho que está começando já mostrou no jogo contra o Grêmio capacidade de variação, ideias, um Cruzeiro que é muito capaz de se adaptar e de superar essas dificuldades com o elenco que tem, e a gente precisa entender o nível técnico do elenco que tem, mas os cartões de visita que o Pepa e a comissão dele estão mostrando nesse início, hoje ganharam mais peso com a classificação sobre o Náutico na Copa do Brasil. Pois é, o William faz o primeiro gol do Cruzeiro aos 9 minutos do segundo tempo. E aí o Richard consegue o segundo gol. 1-0 ia para os pênaltis, né? E o Richard consegue o segundo gol aos 45 minutos do segundo tempo. Realmente uma classificação heróica para a alegria dos torcedores que foram ao estádio, ao Independência. E é isso, Zupac. Essa é aquela partida, da maneira como foi, que pode dar aquela virada na temporada? A sequência pode ajudar, né? Porque o Cruzeiro estreou com derrota para o Corinthians, tendo o controle do jogo em parte do tempo, mas com dificuldade de agredir. Contra o Grêmio foi um jogo de muito caráter do Cruzeiro, um jogo de competição muito forte. O Cruzeiro teve iniciativa, mas esbarrou nas suas limitações e foi lá e na marra, com o gol do Bruno Rodrigues, conseguiu vencer. E hoje contra o Náutico, hoje foi um outro jogo em termos de exigência técnica. Era um jogo que exigia mais do Cruzeiro, né? A dominância, primeiro porque perdeu a ida por 1-0, segundo porque mesmo entendendo que o Cruzeiro é um time com limitações, eu acho que no papel é dos piores times da Série A, mas há uma disparidade entre Cruzeiro e Náutico. Então, em casa, 0-1, Cruzeiro e Náutico, o Cruzeiro tinha que ir para cima. E foi. Então, acho que em termos de desenvolvimento de jogo, o Cruzeiro esteve bem em quase todas as fases do jogo. Quando eu digo quase, é porque faltou pelo menos uma. A definição. O Cruzeiro criou muito. Foram 28 finalizações. E o Cruzeiro, no primeiro tempo, ainda pecava muito na escolha das finalizações. Então, definia muito mal. O Náutico conseguia atacar muito pouco, algumas escapadas, mas era pouco. Só que o Cruzeiro não aproveitava o seu volume, desperdiçava muita chance e trazia um aspecto de ansiedade, de nervosismo muito grande para esse confronto, porque o tempo ia passando, as chances eram empilhadas e o time não fazia. No segundo tempo, assim, jogadores de quem não se espera esse tipo de nervosismo na hora de definir, como o Gilberto. O Gilberto perdeu um gol de cabeça ali, que ele tentou buscar o canto do goleiro, que não é comum ele perder. Então era um Cruzeiro muito ansioso, porque o gol não saía. O time definiu mal. Saiu o gol no finalzinho, quando parecia que ia para os pênaltis. Eu gostei da atuação do Matheus Vital. É um jogador que eu tenho o pé atrás quanto à sua intensidade no jogo, a sua constância nas partidas. Hoje, no primeiro tempo, eles chamam muito a responsabilidade para levar esse Cruzeiro à frente. O meio-campo do Cruzeiro funcionou bem com o Machado na base, com o Vital jogando um pouco mais. Foi uma classificação justa para deixar o torcedor assim, extasiado pelo drama, e essas histórias épicas ajudam a fortalecer a identidade do torcedor da arquibancada com o time, mas é preciso definir melhor. O Cruzeiro criou muita chance, definiu muito mal e quase correu um risco que não era para correr pelo que jogou dentro de casa. Muito bem, a gente tem os números dessa partida também, vamos colocar para os fãs de esportes, para a gente mostrar que realmente o Cruzeiro teve todo esse domínio em relação ao Náutico na partida. A posse de bola 66% do Cruzeiro contra 34% do Náutico, chutes 28%, como você estava falando, Zupa, contra 7% do Náutico, chutes no alvo 8-2, grandes chances 6-3 e escanteios 15-0. Me parece muito claro, André Kfouri, que o Náutico vai já com a vantagem para aquele empate do 0-0
que aí classificava, como não deu um empate 0-0, no segundo tempo o Cruzeiro faz 1-0 e tá, ainda aquele momento era vamos para os pênaltis e ver o que é que vai acontecer. Ainda assim, o torcedor do Cruzeiro olha para a partida de hoje e pensa, legal, a gente está classificado, ou pensa que perigo, é o Náutico, o time que está na Série C do Campeonato Brasileiro e a gente quase não se classifica. Então, agora eu acho que a primeira opção, legal, a gente está classificado, depois a gente pensa nos nossos problemas. Sim. Porque, né, no final das contas, era o que era mais importante, o Cruzeiro conseguiu o objetivo, né? O torcedor, aquele nervoso que não consegue ver jogo, agora ele já recebeu aquela mensagem dos amigos, foi 2-0. Pode sair debaixo da cama. Pronto. Então, e aí depois ele vai dar uma olhada no jogo, talvez, com mais calma, sabendo da classificação, e vai perceber que foi complicado, foi difícil. O segundo gol saiu muito tarde, o Cruzeiro teve dificuldades. Agora, do ponto de vista do Náutico, em relação à administração desse jogo, era isso mesmo, né? O que você poderia imaginar que o Náutico fizesse de diferente do que fez? E mesmo assim, quase que a coisa foi para a série de pênaltis. E aí, como é que a gente poderia estar aqui falando sobre um classificado diferente? Mas o Cruzeiro, é claro, não quero que me entendam depois de tudo que eu falei a respeito do trabalho que está começando e a atuação do Cruzeiro contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro e esse resultado importante hoje, que as coisas estão às mil maravilhas e que tudo vai ser fantástico nesse 2023. Não, há dificuldades porque a capacidade do elenco ela é uma questão, mas é preciso trabalhar, é preciso deixar essa comissão técnica entender o que é o Cruzeiro, entender o que é o futebol brasileiro, as dificuldades que vão se colocar diante desse trabalho que começa e esperar pelo melhor. Eu tenho, até agora, uma boa impressão desse treinador, pelo que o Cruzeiro tem mostrado, né? E o resultado de hoje é um impulso. Não talvez para o torcedor imaginar que a partir de agora vai ser só alegria, porque ele sabe que não vai, mas comemorar o resultado, sem dúvida. E você, Zupac, como é que você interpreta essa classificação do Cruzeiro? Uma classificação muito difícil com esse gol aos 45 minutos do segundo tempo. Um Cruzeiro que começa a mostrar algum trabalho, ou um bom trabalho com o Pepa, que começa a mostrar alguma evolução, se assim você viu, no futebol do Cruzeiro, ou um Cruzeiro que vai preocupar demais no Campeonato Brasileiro da Série A? Eu acho que ainda preocupa bastante para a Série A, mas eu acho que apesar da classificação ter vindo no sufoco aos 45 do segundo tempo, a imagem deixada é uma imagem positiva, porque o Cruzeiro jogou bem. Então, acho que se o Cruzeiro tivesse sofrido, assim, jogado mal, finalizado 5 vezes para fazer 2 gols e vencido por 2-0, geraria uma preocupação. Olha, não conseguimos jogar nem contra o Náutico, que ainda vai estrear na 3ª divisão. Sim. Mas o Cruzeiro jogou bem, né? Não finalizou bem, perdeu muita chance, tá aí o gol do Richard. Mas jogou bem e era o que tinha que fazer, tinha que jogar bem. O melhor caminho para tirar a vantagem do Náutico era jogar bem. E o Cruzeiro jogou bem. É um trabalho ainda incipiente, né, no comecinho, o time tem muitas limitações, mas o que dá para ver é o que o técnico, o que o Pepa quer do Cruzeiro. Ele quer que o Cruzeiro seja um time de controle de jogo, de iniciativa, que tente ser um time dominante. Se vai conseguir praticar esse jogo, aplicar essa ideia na maior parte dos jogos de Série A, onde a exigência é muito alta, muito grande, e a gente tem visto jogos muito competitivos no Campeonato Brasileiro, a gente tem visto Palmeiras e Cuiabá, ou Flamengo e Inter, ou Goiás e Corinthians, jogos muito pegados. Isso eu não sei, mas a ideia me parece essa. E acho que foi até rápido que a gente conseguiu ver o que o técnico quer em relação à ideia. Acho que esse é um ponto positivo. Daqui para frente, a execução e o amadurecimento desse trabalho. E a gente viu aí o Richard, né, comemorando, e foi uma comemoração muito emocionada. Ele mostrou uma camisa com a foto do irmão. O irmão dele faleceu no ano passado. E aí ele deu uma entrevista no final do jogo também falando sobre isso, como ele queria fazer esse gol para fazer essa homenagem ao irmão. Ele se emociona, ele chora e ele tem todo o apoio ali dos outros jogadores do Cruzeiro. E isso também é muito bonito de se ver, né, André Kfouri? Como isso mexe com o jogador, um jogador que chega sem ter muita esperança do torcedor e ele consegue marcar esse gol importante e homenagear o irmão falecido. Um momento importante para ele, um momento... A origem de tudo é uma situação muito triste, evidentemente, a perda de um parente, no caso, o irmão dele. Mas o futebol também atua muitas vezes para começar, né, a curar essas dores tão fortes. E no caso de hoje ele conseguiu. A cena é bonita, a imagem é tocante, como são todas que são feitas, né, que são oferecidas publicamente por conta de perdas
tão importantes. Pois é. A gente tem números do Pepa também, e vamos colocar para a gente falar sobre o treinador. O André Kfouri tem gostado do trabalho do treinador do Cruzeiro, do novo treinador do Cruzeiro, o Zupac também. Então, 4 jogos... Aí a gente trabalha de uma maneira espalhafatosa, né? E sensacionalista, mas é claro que... Eu já sei que foi a questão... Foi um chefe nosso, tem um chefe nosso que é cruzeirense. A questão aí é... Foi ele que fez. A questão aí é o humor, né? As boas sensações, um certo ufanismo, né? Pro lado do cruzeirense. Eu achei que ficou perto de um humor negro, quase, assim. Se bem que não pode falar mais isso, não. Eu preciso me educar novamente. Mas é um humor ruim, viu, André Kfouri, quando colocam esse Pepa Guardiola. É um chama-zica. É um chama-zica. Você acha? Acho que isso é um chama-zica. Não é hora, não. Segura. Olha, 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. O aproveitamento é de 50%. 4 gols marcados, a média de 1. Gols sofridos, 3, 0,75, né? E ele tem 2 vitórias seguidas. É disso que você consegue enxergar o bom trabalho do Pepa, essas 2 vitórias seguidas também? Não. Eu vou de novo comentar o que eu achei do jogo contra o Grêmio, né? Era uma situação importante do ponto de vista do início do campeonato. O Cruzeiro já tinha perdido na estreia para o Corinthians. Algum problema em perder na estreia para o Corinthians? Não, mesmo porque, como disse o Gustavo com razão, em alguns trechos do jogo em Itaquera, o Cruzeiro teve mais bola, teve mais iniciativa, teve até mais perigo do que o Corinthians, mas perdeu. E iniciar o campeonato perdendo não é bom. Aí tem o jogo com o Grêmio, com a presença do torcedor, toda a pressão que a derrota na estreia já acrescentava a esse jogo. Ok, o Grêmio também está vindo da Série B, mas a perspectiva do Grêmio, pelo menos em teoria, é diferente da perspectiva do Cruzeiro. Talvez as coisas não se confirmem, mas quando a gente imagina o início de campeonato de um e de outro, a gente pensa que o Grêmio tem mais possibilidades de fazer um ano bom do que o Cruzeiro. Muito provavelmente é isso que vai acontecer, mas, claro, não temos como garantir. E aí o Cruzeiro merece, com caráter, como falou o Gustavo também, o Cruzeiro merece ganhar do Grêmio, por tudo que fez no jogo. E aí é uma boa comparação, porque em elencos existe aí uma situação favorável ao Grêmio do ponto de vista técnico. O trabalho do Renato no Grêmio é um trabalho mais longo, né? Embora não seja longo, para os nossos padrões talvez até seja, do que o trabalho do Pepa. E o Cruzeiro sai desse jogo confiante, acredito que o seu torcedor também, em relação às coisas que têm sido feitas e como estão sendo feitas. O Cruzeiro mudou bastante do jogo do Corinthians para o jogo contra o Grêmio. E isso, quando leva a uma vitória, digamos que é a coisa completa, né? Porque não foi uma circunstância, não foi um azar, não foi um gol casual. Sim. O Cruzeiro mereceu vencer, o Cruzeiro fez por onde ganhar o jogo do Grêmio. E aí hoje, mesmo não fazendo uma atuação tão boa, consegue o resultado que era necessário para passar de fase na Copa do Brasil. Isso é importante, como a gente falou, por diversos motivos, mas também para continuar alimentando de confiança o trabalho que começa. E eu vejo até agora bons sinais, mesmo numa amostra muito pequena. Gosta desse trabalho, desse início do Pepa? Gosto, acho que é um trabalho promissor. Acho que em algum momento ele vai esbarrar, ou ele tende a esbarrar, num conflito entre o que ele quer que o time faça e aquilo que tecnicamente o time é capaz de fazer. Certo. Se ele conseguir ultrapassar essa barreira, é possível que ele consiga colher algum tipo de fruto desse trabalho, né? E aí não estou falando de coisas grandes, não. Estou falando de conseguir desenvolver o trabalho. Eu acho que esse vai ser o principal dilema. Alinhar ideia de jogo com limitações técnicas, né? E encontrar a melhor formação, potencializar alguns jogadores e conseguir extrair o principal, o melhor de alguns atletas, né? Eu acho que o Gilberto é um cara que, quando contratado, eu fiquei muito entusiasmado com essa chegada, porque o Gilberto é um goleador e é um cara que no Cruzeiro pode ajudar muito, mas até aqui ele não conseguiu executar essa sua veia artilheira. Quando tudo isso convergir a favor, o Cruzeiro tem bastante para crescer. A história do Cruzeiro, assim, na Copa do Brasil enquanto vai passando, é Pix que vai entrando, é dinheiro que vai entrando e é um dinheiro muito importante. Pix. É um Pix. É o Pix, que o pessoal, depois que classifica, eles fazem. Faz o Pix. Faz o Pix. E no Campeonato Brasileiro ainda é aquela coisa de vamos jogar com o pé no chão e a ideia é permanecer na Série A? Essa é a realidade do Cruzeiro? Solidez, tranquilidade. O Ronaldo disse isso depois da estreia. O Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é para permanecer na primeira divisão. Isso não significa que o Cruzeiro acha, creio eu, que vai
passar o campeonato na rabeira, sempre com essa ameaça, sempre com esse problema. É uma coisa muito pesada você jogar o Campeonato Brasileiro assim. Mas eu entendi a declaração do Ronaldo, que é quem comanda o futebol do Cruzeiro, da seguinte maneira: esse é o nosso objetivo principal. Não se espera nada melhor do que isso, embora se as coisas acontecerem, tudo ajudar e o Cruzeiro puder brigar por alguma coisa, ótimo, é melhor ainda, é um bônus, é fantástico. Mas o objetivo é permanecer na Série A. Então, as coisas foram ditas de forma muito clara. Eu acho que elas têm que ser entendidas de forma clara também. E isso é importante para o torcedor também, acho, Zupac. Alinhar expectativas. Comunicar da maneira mais correta, não vender uma ilusão para o torcedor. Porque o torcedor, ele é o torcedor não deste Cruzeiro, do Cruzeiro, né? Então, ele em algum momento espera o Cruzeiro, que claramente não está pronto para aparecer agora, né? Então, agora é isso. Você foi perfeita, Marcela. Na Copa do Brasil, no curto prazo, avanço de fase, Pix na conta. Campeonato Brasileiro, não passar susto e ver o que colhe na frente. E o mesmo para a Copa do Brasil. Vai se classificando e, dependendo do sorteio, ver o que colhe na frente. Eu me lembro que essa é a segunda temporada consecutiva que o Cruzeiro chama para si o seu drama de Copa do Brasil. No ano passado, não sei se foi exatamente nessa mesma fase ou numa fase seguinte, teve o jogo com os pênaltis contra o Remo, falaremos do Remo hoje. Nos pênaltis, que o Rafael acho que pega 4 pênaltis, vira o herói. Sim. Falamos com o Rafael acho que no dia seguinte aqui no Sport Center. E agora não foi nos pênaltis, mas foi quase com o gol do Richard no finalzinho. No ano passado o Cruzeiro cai pro Flu do Diniz, né? No confronto bem interessante, mas que o Fluminense foi melhor e levou a vaga.